Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Murilo, eu sou o fundador da Hanteg. A Hanteg também, quem não conhece, o nosso objetivo é trabalhar realmente com produtividade, ajudar as equipes que trabalham com comunicação, com criação de conteúdo a serem mais produtivas, tá? Aliado à nossa plataforma, claro, a gente tem uma plataforma onde a gente então organiza todos os conteúdos, acompanha ali também os processos de workflow, de validação dessas peças, desses conteúdos que são validados, enfim, para melhorar realmente a comunicação e o alinhamento das equipes aí. Como o nosso foco é produtividade, então a gente resolveu fazer essa live aqui para que a gente possa ajudar as pessoas também. A gente está num momento aí que sabe que não é um momento fácil, ficar em casa, trabalhar home office, a gente tem aqueles picos de produtividade. Então, enfim, eu acho que a pessoa melhor que para a gente falar é o Ticão, o Carlos aí. Conheci ele num curso aí que eu fiz da Escola Conquer, de alta performance em produtividade, foi show de bola. E acho que, cara, você é a pessoa ideal para que a gente possa conversar e mostrar para as pessoas aí algumas alternativas para a gente conseguir passar por essa fase aí de uma maneira mais leve e mais produtiva. Boa. Beleza? Cara, acho que antes da gente começar, você te dá a palavra aí, cara. Deixa eu só alinhar aqueles pontos que a gente até comentou, lembra? Enfim, eu acabei lendo aí esses dias uma matéria, até hoje mesmo, na Abril, que 56% dos profissionais assim, não estão conseguindo equilibrar a rotina profissional com a pessoal no home office. E depois, também numa matéria da Globo.com, as empresas aí, enfim, uma pesquisa que eles fizeram, 30% das empresas vão adotar o home office a partir depois dessa pandemia. Então vai ser um desafio grande, né, para todo mundo. Muitas empresas acho que acabaram, enfim, acho que tiveram que se adaptar, a gente está se adaptando, claro. Mas, cara, com certeza a gente trabalhar e tentar ser mais produtivo, tentar também ser mais leve, vai ajudar a gente aí daqui para frente. Ticão, boa. Passo sua palavra, cara, conta um pouquinho dessa história aí e é contigo, Vaninho. Beleza. Então, boa tarde para todo mundo. Murilo, obrigado pelo convite. Obrigado, Hanteg, pelo convite. Vocês já viram ele me chamando de Ticão várias vezes, é meu apelido desde criancinha. Ticones, tem várias, como é que fala? Variedades, enfim. Carlos Tavares, meu nome, eu sou de São Paulo. E nesse período de quarentena, provavelmente é a primeira vez que muita gente está ficando tanto tempo em casa, né? As pessoas que estudaram a vida inteira, escola, faculdade, aí já emendou estágio na faculdade, já saiu para trabalhar. Tem muita gente que fazia muito tempo que não ficava tanto tempo em casa, né, sem ser de férias, sem ser viajando, sem ser se divertindo. E em 2015, eu passei por uma experiência que eu tinha meu horário de trabalho e eu queria otimizar o meu tempo livre para iniciar um outro projeto, 2015. E aí eu queria me organizar para isso, eu queria saber como que eu posso fazer isso. E eu comecei a estudar esse tema. Estudei, fui implementando, fui melhorando. Já quero dizer logo de cara, não é fácil. A gente tem vários condicionamentos culturais, alguns deles dá para a gente discutir, mas que provavelmente são biológicos, que estranham esse cenário de ficar sozinho, de ficar sempre no mesmo lugar, de não ter contato com a natureza, de não ter pessoas ao seu redor te apontando o que você deve fazer. Exige muito mais da nossa própria disciplina e da nossa clareza, né? Então, assim, logo de cara eu quero dizer, sim um baita desafio, sempre foi, mas nesse contexto mais ainda. E o que eu vou trazer para vocês é algumas das dicas não óbvias, pouco óbvias, menos óbvias, que é mais difícil encontrar em materiais por aí, sobre o que pode ajudar você que está assistindo a gente aqui. Então, assunto de hoje, organização e execução para lidar bem com a quarentena. É desafiador, é difícil, mas ainda assim o que a gente pode fazer? Um pouquinho mais da minha história, da minha formação. Eu sou formado em Ciências do Esporte pela USP.
Então, desde lá de trás, eu entrei na faculdade em 2001, o meu foco já é estudar performance humana. Depois me interessei por administração e empreendedorismo, fiz uma pós no INSPER, e depois quis aprofundar na parte de inovação e fiz uma outra pós na SPM. O trabalho que é relacionado com essa atuação é as aulas na Conquer, né? A escola Conquer é uma escola super inovadora, ela se denomina a Escola da Nova Economia, escolaconquer.com.br. Foi lá que o Murilo foi meu aluno, e foi um daqueles alunos marcantes, e foi muito legal ter o contato dele, o convite dele para estar aqui com vocês hoje. Estou lá na Conquer desde 2017, como destaque, existe esse curso em várias cidades do Brasil. No segundo semestre do ano passado, eu tive a melhor avaliação dos alunos. Lá na Conquer, toda a aula termina com uma avaliação, no mesmo modelo de Uber e Rappi, essas coisas que se dá lá 5 estrelinhas no final da aula, no final da experiência, tem isso lá na Conquer também, e aí computando o segundo semestre inteiro, foram centenas de avaliações, eu acabei tendo a melhor avaliação de todos os professores do Brasil, e o que vale dessa experiência são todas aquelas conversas com os alunos, são aqueles contatos fora do conteúdo que a gente tem que lidar ali na hora, perguntas que vêm, que são imprevistas, e também tem meu trabalho como consultor para empresas, eu também dou treinamento em empresas, e eu atuo com treinamentos, com consultorias individualizadas, tanto para adultos quanto para estudantes, sobre como otimizar a nossa disposição para render melhor no trabalho e no estudo também. O que vocês vão ganhar com essa live? Qual que é o nosso compromisso com vocês hoje? E a nossa previsão é fazer em até 1 hora. A gente deve terminar, a gente começou com alguns minutos, a gente aguardou o pessoal entrar, mas a gente deve terminar às 6 e pouquinho. E o que vocês vão ganhar é como fazer os projetos acontecerem, mesmo na quarentena, mesmo com as dificuldades de agora, como ter maior clareza, te faz perder menos tempo, e como se organizar para não desanimar no meio do caminho. Para começar, eu vou trazer 2 perspectivas um pouco diferentes do que o que a gente vê na mídia o tempo todo, e que é a maior parte dos assuntos. A maioria das pessoas está lamentando, né, o que está acontecendo, e lógico, eu não quero tirar isso não quero ser o alienado aqui que não dá importância para isso. Eu também tenho dificuldade, eu estou super preocupado com várias pessoas super próximas de mim, parentes, amigos. Eu não estou tirando isso, tá? Eu só quero mostrar como a gente pode mudar um pouquinho o nosso foco. E aqui uma frase do Bergman sobre essa característica do artista considerar o isolamento e outras características aí, subjetividade, individualismo, como algo quase sagrado. Então, primeira coisa, sim, tá difícil, sim, é um risco, é uma situação inédita, é estressante, a gente deve ser paciente com a gente mesmo, eu vou voltar nisso daqui a pouquinho, mas também a gente pode procurar enxergar isso de outra forma. A questão é, nesse período de isolamento, a gente passa a ter muito mais de algumas coisas que antes a gente não tinha. Exemplo, tempo. A gente sempre reclama, estou sem tempo, e agora? Essas 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas a mais que tem no dia, porque não tem mais o deslocamento para o trabalho. O tempo que antes levava no almoço para quem trabalha em escritório, até sair do prédio e ficar 1 hora lá, agora talvez com meia hora, 40 minutos, você consiga se virar mais rápido em casa. Claro que tem vários casos particulares, tem gente que além de tudo do trabalho tem que cuidar da família, é um desafio a mais. Ainda assim, vamos lá, vamos entender de que outras formas a gente pode enxergar esse período. E aqui uma frase, quem é leitor assíduo conhece o Viktor Frankl, ele tem um dos livros mais inspiradores, chamado Em Busca de Sentido, em inglês é In Search for Meaning, e ele tem uma das histórias mais fantásticas, que parece filme, mas é verdade. Ele foi um psiquiatra,
que já estudava essa questão de felicidade, motivação e bem-estar quando ele judeu, foi parar em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ele levou esse olhar para dentro da experiência do campo de concentração. Ele já investigava isso. E o que ele percebeu no campo de concentração, naquelas condições terríveis de passar a noite fora do abrigo, com temperatura abaixo de zero, trabalhos muito, muito extenuantes, ele percebeu que as pessoas que morriam não eram as pessoas mais fortes fisicamente, que tinham mais peso corporal, coisas assim. Eram as pessoas que tinham um grande motivo para aguentar tudo aquilo e sair de lá. Um fato interessante é que o período quando as pessoas mais morriam era perto do Natal, porque eles ficavam alimentando a esperança de encontrar a família no Natal. Quando chegava o Natal e não tinham saído do campo de concentração, não tinham saído daquela realidade terrível, muitos deles desistiam e acabavam adoecendo e acabavam morrendo. Então o que ele percebeu foi isso, foi um motivo forte. No caso dele, era reencontrar a esposa. E aí, felizmente, ele foi uma das pessoas que sobreviveram e conseguiu esse desfecho. Mas essa frase aqui, ó, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Vamos aprofundar essa questão aqui. E desde já, para não ficar uma live que você só assiste, né, como se fosse TV, já que a gente pode interagir, eu já vou lançar algumas perguntas aqui, 6 perguntas para vocês irem respondendo aqui nos comentários. A primeira é quão bem você está lidando com a quarentena. E aí o tipo de resposta você vai colocar de 0 a 10. E aí você vai responder assim, ó, a sua nota, ponto, vírgula, a segunda pergunta, que é, você sente que pode aproveitar melhor esse período? Então você vai colocar nota, ponto, vírgula, sim, não, médio. E a terceira, ponto, vírgula, de novo, você conseguiu avançar bem nos seus projetos? Sim, não ou médio. Vamos vendo o que vocês respondem. Vou pedir para todo mundo interagir. Tem aí na base da tela, participe publicamente do chat. E aí você começa a enviar as suas respostas. Murilo, Legal, quer fazer então. algum comentário? Não, é só falar mesmo, esperar o pessoal aqui. Pessoal, participem, respondam aí as perguntas. Deixa eu só voltar ali na tela aqui para o pessoal olhar de novo. Mas é isso aí, cara. Aguardar um pouquinho. Vamos ver como está sendo para a gente ajustar o discurso aqui de acordo com o que vocês estão passando. Legal. Como vocês estão se sentindo. Pessoal. A Natália comentou aqui, o 0 a 10, ela colocou 8. Pô, ótimo, excelente. Eu diria que eu estou nessa também. Natália, eu estou surpreso com assim, quão bem eu tenho ido, assim, de produtividade mesmo, de encaixar uma rotina, me encontrar dentro disso. E daqui a pouco eu vou contar algumas coisas para vocês. Interação da Silvia aqui também, 8. Acho que tem lidado, que pode aproveitar melhor, né? E diz que conseguiu avançar nos projetos. Então, dessas duas interações, a gente está vendo pessoas que não estão desesperadas, né, ninguém está numa situação muito grave, mas elas estão aqui porque elas querem melhorar um pouco mais. Muito bem. Mais 3 perguntas para vocês. O que está sendo o maior desafio? Então agora vocês podem escrever por extenso o que está sendo o maior desafio nesse período. Que tipos de atividade esse período favorece? Essa é uma forma de enxergar, como eu falei na introdução, tudo bem, tem vários desafios, mas o que talvez possa ter ficado mais fácil ou mais acessível nesse período? Por exemplo, organização. A Silvia está fazendo 5S digital, experiência cheia de revelações, boa. E por fim, a sexta, você está participando em algum projeto com outras pessoas? Sim ou não? Um pouco mais para frente a gente vai falar sobre os benefícios disso aqui. Gleides Tavares tem o mesmo sobrenome que eu, não à toa. Beijo, mãe, te amo. Interagindo aqui também. Show.
Ô, cara, show de bola. Vamos lá. A Natália não está conseguindo tomar sol e não está focando muito em atividade física. Muitos projetos caminhando em parceria e individualmente nas empresas. Boa. Tá bom, vou dar algumas dicas. Vamos ver se a Silvia também participa aqui dessa pergunta, dessas 3 perguntas. E, de novo, é bem legal que com essas respostas de vocês eu também consigo ter uma noção melhor de o que eu posso enfatizar mais nesse nosso tempo juntos aqui. Temos mais 40 minutos juntos. Vai dar para falar de bastante coisa valiosa. Atividades do lar vale mais do que academia. É um ponto de vista. Boa, dependendo da idade, é verdade. Silvia, vontade de abraçar as pessoas, é mesmo. Sim. Está aproveitando para organizar. Boa. Legal. Show. Vamos lá. Aqui eu falei que eu ia enfatizar essa parte. Então, dois aspectos importantes que a gente tem que considerar com a mesma relevância. Eu diria que isso aqui é como as 2 asas de um avião ou as 2 asas de um passarinho. Né? Você não voa e nem tem um bom voo com uma asa só. Então, por um lado, respeito, reconhecer que esse período é bastante exigente e a gente precisa ser sábio em relação a nós mesmos. A gente precisa ser sensíveis. A gente precisa ser sensível, né? Nós precisamos ser sensíveis para com os outros e é tempo de entendimento, colaboração e compaixão. Então aqui é um 200% que a gente está vendo, é 100% respeito e 100% protagonismo. Eu não quero de jeito nenhum que essa fala soe, essa live soe como algo que ignora toda a dor, todo o sofrimento, toda a preocupação que está ao nosso redor. A situação é realmente inédita para as nossas gerações, para todas as últimas gerações. Algumas pessoas viveram um pouco da gripe espanhola, mas é muito inédito isso, desse jeito, com essa intensidade, né? Então, em primeiro lugar, é isso. E também entender que se você não está se sentindo no seu melhor ou perto disso também, você pode se dar um desconto. Né? O meu terapeuta fala que atualmente uma nota 7, nota 8 é uma nota 10, porque a gente nem sabe também como a gente está assimilando de forma subconsciente todas essas informações, todo esse cenário difícil. Falando disso, por outro lado, protagonismo. Então também é tempo de fazer acontecer. Se as necessidades básicas estão sendo atendidas, vamos ativar o senso de protagonismo e crescer mesmo nesses tempos diferentes. Né? É um tempo diferente para todo mundo. Agora, a gente pode ativar um modo muito poderoso, um mindset muito poderoso, que é aquele mindset do herói. Daquele cara que tem tudo contra ele e ainda assim não desiste e ainda assim faz o melhor empenho que ele pode. E acaba conquistando, mesmo num cenário extremamente difícil. Né? Eu gosto muito, a frase, tem gente que fala, né, ganhar um jogo é muito bom, virar um jogo é muito melhor. Né? Quando é difícil e mesmo assim a gente vence, a sensação de realização é muito maior. E o primeiro ponto que eu quero tocar, falando de trabalho e falando, né, quem não está se sentindo tão produtivo assim, vamos lembrar, isso aqui é uma estimativa, existem estudos que jogam isso lá para cima, falam de mais de 90%, alguns diminuem um pouquinho, falam de 65%, 70%, então um número que é até um pouco subestimado, mas no mínimo é isso aqui, isso falando população mundial, 75% das pessoas são insatisfeitas com o trabalho. Então já vamos considerar que quando a gente ia para o ambiente de trabalho, a gente se deslocava para o trabalho, já tinha aquele comportamento de, ai não, segunda-feira,
e aquele comportamento de sextou, né? Quando chega sexta-feira, ótimo, tô livre disso. Sem a obrigação de trabalhar que a gente tem quando a gente está presencialmente com as outras pessoas, nossos colegas, esse desafio pega muito mais forte. É quando você ainda tem que se disciplinar para fazer algo que você não gosta ou algo em que você não acredita. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar é qual é o seu nível de clareza sobre o que você está fazendo atualmente. Quão adequado é o que você faz atualmente? Quão apropriado para você? Será que está fazendo a coisa certa? Você está no projeto da sua vida? Você entendeu qual que é o melhor projeto para você atuar nesse momento? Quão claro está isso? Pensa um pouquinho. E eu vou ajudar a desenvolver isso aqui com vocês. As bases da ação consistente são essas duas aqui. Disposição, e eu adoro essa frasezinha aqui, o mundo é das pessoas cheias de energia. E organização, como executar com consistência e maximizando o aprendizado ao longo do processo. Percebam, disposição e organização. Por que isso? Se a gente não tem muita disposição, a gente pode estar super bem organizado, a gente pode ter clareza, a gente pode ter ferramentas de produtividade, a gente pode ter lido vários livros, feito vários cursos. Se não tem disposição, a nossa ação vai ser muito pequena. Certo? Bem fácil de entender isso. Por outro lado, se a gente tem uma altíssima disposição, mas a gente não sabe direito o que a gente quer, a gente não tem objetivos claros, a gente não tem cronograma, a gente não tem agenda, a gente não tem lista de tarefas, não tem nada disso, a gente vai ter uma ação muito forte, mas talvez sem muita direção, e sem muita eficiência, e sem muita eficácia. Percebem? Aqui, de novo, a gente está falando de duas asas de um avião, duas asas de um pássaro. E o primeiro aspecto da organização, que é o nosso tema aqui, é a clareza. Clareza. E a boa notícia que eu vou trazer para vocês é uma abordagem sobre clareza do livro que eu considero o melhor livro sobre produtividade. Eu deixei, ele está aqui nessa apresentação. Em inglês, ele chama High Performance Habits, que é os hábitos da alta performance. Em português, o título foi traduzido diferente por causa de uma outra publicação do mesmo autor. Em português, chama O Poder da Alta Performance. Eu não compraria esse livro pelo título, sinceramente, aqui no Brasil, né? Eu prefiro o título em inglês, que é Os Hábitos da Alta Performance. Quais são os hábitos das pessoas que têm alta performance, né? Mas beleza. Pelo título, o conteúdo está muito dentro do livro, está, né? Super bem traduzido, eu leio ele em português, uso ele em português, então, de novo, vai estar aqui no final da nossa live, a capa bonitinha, o autor é o Brendon Burchard, mas, de novo, você vai ter essa capa aqui para ver e correr atrás desse livro. Ele aborda clareza de um jeito que eu acho genial, que ele fala que a gente pode gerar clareza. A gente pode gerar clareza. A gente não precisa ficar esperando aqueles momentos que a gente tem aquela super ideia ou aquela epifania, né? Epifania, aquela sensação que você chegou num nível maior de compreensão sobre quem você é, o que você está fazendo e como você faz para chegar onde você quer. São legais esses momentos, são válidos, não estou anulando ou desdenhando desses momentos. A questão é, a gente não tem muito controle sobre esses momentos. Se a gente pudesse colocar nas nossas mãos a capacidade de aumentar a nossa clareza, seria muito mais desejável. E a verdade é que a gente pode, a gente gera clareza. E quando eu falo de clareza, também usando a definição desse livro, O Poder da Alta Performance, clareza sobre quem a gente é, o que a gente quer e o que a gente faz para chegar lá. Como chegar lá. São esses 3 níveis de clareza, não só autoconhecimento. Autoconhecimento, sim, ótimo. Mas o que você quer, onde você quer chegar? E você sabe como chegar lá? Muita gente tropeça nessa terceira parte, como chegar lá. Isso aqui exige estudo, isso aqui exige dedicação, isso aqui exige ação.
beleza? Sobre gerar clareza, então, eu sugiro, encorajo quem está assistindo a gente, eu vou dar um tempinho agora, a gente está super bem aqui em relação ao nosso tempo, escreve a resposta para essas perguntas aqui. Em vez de só pensar que vai ser só um flash na cabeça, pare e escreve por que você faz o que você faz. E agora a gente está falando especificamente da sua principal atividade profissional. Pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pode ser um negócio que você está criando. Se o seu trabalho é se dedicar para a família, com certeza absoluta, isso é super válido também. Mas não deixa de refletir nisso. Hoje, nesse momento, o que te ocorre quando você responde? Por que você faz isso? Escreve. Vê o que acontece quando você escreve. Eu vou dar 1 minuto para vocês responderem aqui. Por que você faz o que você faz? Eu vou só continuar falando para não parecer que a tela está travada. Ou então, não, é melhor deixar a pergunta aqui. Por que você faz o que você faz? Show, Ticão. Tô acompanhando aqui, cara. Boa. Tô aqui também fazendo exercício, hein? Boa. Algum comentário, alguma pergunta? Cara, pra mim tá bem legal, tá? Tá bem claro, assim. Eu acho que realmente, cara, principalmente agora nesse momento, a clareza do que a gente tem que ter é muito importante, cara. Uhum. Porque assim, a gente não sabe como que vai ser daqui pra frente, né? Uhum. Acho que de vários fatores, em vários fatores. Sim. E, cara, eu acho que se a gente tiver realmente aquela questão de propósito, onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, cara, vai ajudar a gente daqui em diante, com certeza. É difícil, cara. Excelente. É difícil. Eu falando assim como empreendedor, né, cara, como uma pessoa também pô, cara, eu tô buscando aí também o meu propósito. É muito difícil, cara, você conseguir achar onde a gente quer ir, essa veia, entendeu? Cara, vai ajudar a gente. Porque, cara, são vários fatores, são várias coisas. Às vezes você acha que você está num propósito X, aí daqui a pouco você, cara, pô, não era muito bem isso. Mas assim, cara, eu acho que a resiliência é importante. A gente tem que estar sempre ali ativo, sempre aberto, sempre disposto, aliás. Acho que nem questão de resiliência, também disposto. Essa veia, entendeu? Total. Porque, cara, são vários fatores, são várias Ótimo. coisas. Às vezes você acha que você excelente comentário, porque é bem isso, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu vou voltar nisso, mas você adiantou aqui. A resiliência é importante. A gente tem que estar sempre nesse cenário, ativo, é ainda aberto, mais importante essa capacidade da gente gerar clareza. Vamos pensar alguma situação de caos, alguma situação de confusão. Tenta lembrar algum momento que você estava antes disso tudo, né, antes da pandemia, mas que você estava cercado de pessoas e aconteceu alguma coisa que rolou um certo caos. Se você teve a paciência de parar para olhar, talvez você tenha achado um caminho, né? Às vezes acontece de ter vários caixas do supermercado com fila enorme e aí tem um lá que está vazio. E muita gente vai no automático para a fila, já entra na fila, e algumas pessoas param, olham. Isso é um exemplo bem simples, mas é essa questão, quando a gente para e com disposição, a gente consegue enxergar onde dá para a gente atuar. Isso vai acontecer mais se a gente fizer isso de maneira deliberada, de maneira intencional. Diariamente eu faço um exercício, eu paro por 15 minutos e eu escrevo. Essa coisa de escrever, pessoal, faz muita diferença do que só ficar pensando e divagando na cabeça. Se diariamente você escrever algo do tipo: o que agora, nesse período de pandemia, as pessoas estão precisando e o meu conhecimento pode ajudar. E como que, com o meu conhecimento, com a minha experiência, eu posso ajudar nessas dificuldades especificamente. Se você faz esse exercício 15 minutos por dia, a sua capacidade de ter uma ideia inovadora, de ter uma ideia que, além de ser inovadora, vai te motivar a agir
e de repente conversar com outras pessoas para implementar isso, vai ser muito maior. Você está voluntariamente, intencionalmente, fazendo exercícios para ter clareza e para entender para onde que o meu negócio vai a partir de agora. O que eu posso fazer de novo para ajudar as pessoas. Beleza? E aí a gente já pode ir emendando com a segunda pergunta, que é: o que você está buscando? Você tem clareza sobre o que você busca nesse momento? E aqui a gente pode dividir essa resposta em 3, que é curto prazo, imediatamente, médio prazo e longo prazo. Então, imediatamente é o projeto que você está executando agora, que é o mais importante, que precisa ficar pronto para que as outras coisas possam surgir em seguida. Médio prazo é você já ter a plena noção de, assim que eu terminar o que eu estou fazendo agora, eu já vou partir para o próximo. E você sabe qual que é o próximo. Né? Longo prazo é você entender daqui 2, 3, 5 anos onde você quer chegar. Você ter clareza sobre isso. De novo, se você não tem essa clareza agora, você gera essa clareza, você desenvolve essa clareza. Como? Diariamente, literalmente, diariamente, por 10, 15 minutos pelo menos, você senta e escreve para onde você está indo, por que você está fazendo o que você está fazendo. Você vai reacessando essas respostas. E por que fazer isso diariamente? Porque todo dia é um aprendizado, literalmente. Todo dia é uma oportunidade da gente testar hipóteses e a gente reavaliar o nosso caminho. Isso é um ciclo de aprendizado constante. Quem trabalha em startup, quem é familiarizado com o Lean, né, o jeito Lean de se tocar projetos, né, que está super bem descrito no Lean Startup, ou em português, a startup enxuta, vocês estão acostumados com o Scrum, que é o hábito de começar todos os dias com uma reunião de 15 minutos, todo mundo de pé, e a gente fala onde a gente está, o que foi feito, o que está pendente, o que a gente concluiu, e qual que é o nosso foco para hoje, qual que é o nosso foco até o fim da semana. É exatamente isso. E no Scrum, a gente faz isso em grupo por 15 minutos. Por que não fazer isso individualmente? De novo, é você deixar de ser passivo ou passiva em relação ao seu destino e você segurar muito mais ele com as próprias mãos. Gerando clareza, desenvolvendo clareza, aprendendo diariamente, ajustando a sua rota. Agregando essas respostas os novos conhecimentos e os novos aprendizados que você tem todos os dias. Agregando a essas respostas as novas informações que você tem sobre o cenário. Né? Por quê? Para todo mundo. Se sai agora a notícia, tratamento disponível, uma combinação de medicações que já está na maioria das cidades do mundo, é só tomar isso aqui, que se você tiver sintoma, você vai ficar bem, você não vai precisar de hospitalização. Muda tudo. Né? Isso seria a maior comemoração que a gente já viu, né? Porque é o que todo mundo quer. Eu falo de tratamento porque vacina demora mais, a gente sabe disso. Né? Mudou tudo. E aí a gente se ajusta, tem que se ajustar rápido. Quem já vem fazendo esse exercício já vai ter uma condição muito melhor de se ajustar muito mais rápido. A capacidade mais importante que a gente tem que ter agora é a capacidade de se ajustar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer logo logo. Mas vai lá, o que você está buscando, pode escrever e pode anotar também para incorporar esse hábito diário de gerar clareza. 15 minutos por dia escrevendo, respondendo basicamente essas perguntas aqui. Eu ainda vou sugerir o livro para vocês, e ele tem um capítulo inteirinho dedicado à clareza. E ajuda pra caramba, me ajuda pra caramba e ajuda todas as pessoas que eu atendo. Os resultados são impressionantes. O que você está buscando? Talvez você já tenha respondido também onde se concentrar, né, onde concentrar seus esforços nesse momento para avançar. Se você tem clareza, se você já organizou o encadeamento das suas ações,
lembrando que mudança de rota é constante, ajuste de rota é constante, você sabe, pelo menos nessa semana, pelo menos nesses dias, onde você deve concentrar seus esforços. E aí, por fim, se tem alguém para te acompanhar nessa empreitada. Né? A gente, lembrando, isso aqui a gente chama de... a gente chama isso aqui de pressão social positiva. Pressão social positiva é você se cercar de pessoas que acreditam nos seus projetos, acreditam nas suas capacidades, acreditam nos seus valores. Essas pessoas torcem por você. E quando essas pessoas, quando você consegue juntar pessoas com esse perfil, pode ser pessoas que você conhece há muito tempo ou que você conhece há menos tempo, mas você junta pessoas com esse perfil, que acreditam no que você acredita e valorizam as suas habilidades, a sua chance de ser consistente e se manter motivado é muito maior. Nós somos seres sociáveis ou sociais. A nossa espécie sobreviveu por centenas de milhares de anos só porque a gente vivia em grupos pequenos. Os cientistas, os antropólogos estimam, e os sociólogos estimam grupos de até 150 pessoas. Essas informações estão todas no Sapiens, que é um dos maiores best-sellers aí dos últimos anos, livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, coloca isso e mais um monte de coisa riquíssima. Mas o ponto é esse, a nossa fisiologia, a nossa biologia é voltada para a socialização e não para o isolamento. E por isso também que esse período é mais difícil ainda. A gente não foi feito para ficar sozinho. Quem não tem família grande dentro de casa, isso é um baita desafio. Beleza? Então se você tem alguém que te motiva, que acredita em você, que é uma influência positiva para os seus projetos, se você conseguir juntar essas pessoas, você vai também se beneficiar. Uma outra coisa importante, que é relativamente rara na cultura brasileira, é você buscar mentores para a sua vida. Isso lá fora é muito mais comum, nos Estados Unidos é super comum. Você ter mentores. Um mentor é uma pessoa que topa, que já está lá na frente no caminho que você está traçando, e essa pessoa topa te dar 15 minutos de conversa por semana, que seja. Então você não paga ele necessariamente, poderia ser alguém que te dá uma consultoria, isso também te serviria, mas o mentor clássico é alguém que ficou inspirado com o seu brilho nos olhos e falou, tudo bem, toda sexta-feira, 3 da tarde, a gente conversa por 10, 15 minutos, você fala como que você avançou e quais são as suas dúvidas atuais. Então busquem isso também. Quem é muito melhor do que você no que você está fazendo, que pode te ajudar a encurtar alguns caminhos, pode te ajudar a evitar alguns erros muito comprometedores. Sim? E sobre execução, como ser consistente. Então, assim, primeiro, eu deixo isso para depois, porque isso aqui é o que todo mundo quer. Mas lembrando, se você não tem clareza sobre o que você quer, a sua execução vai ser para tudo que é lado e não vai ter consistência. Então, primeiro, para quem não tem esse hábito de gerar clareza diariamente, essa dica vale muito. Espero que vocês se inspirem com isso e passem a fazer isso diariamente. Incorporem isso na sua rotina matinal. Antes de abrir o e-mail, antes de abrir as notícias, você senta por 10 minutos e escreve por que você faz o que você faz, o que você está buscando, onde você concentra seus esforços e quem pode te ajudar. Tá? Tendo isso muito claro, como que a gente pode ser consistente? E aí, aqui já são algumas ferramentas clássicas, mas que nem tantas pessoas assim são consistentes diariamente. Que é, primeiro, você ter uma lista de tarefas. Por quê? Quando você se empenha com intensidade, vai ser mais fácil anotar o que você precisa fazer, mesmo que isso pareça óbvio. Ou seja, mesmo que você fale, mas isso aqui eu não vou esquecer. Anota. O volume de tarefas também vai crescer muito, quando você está muito empenhado ou empenhada. Por isso, qualquer coisa importante que você lembrar, qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer interação, qualquer favor,
Anota em algum lugar. Tem vários aplicativos que ajudam a gente a fazer isso. Um deles que a gente gosta muito, que a gente ensina lá na Conquer, é o Todoist. To do, do verbo fazer em inglês, T-O-D-O, I-S-T, Todoist. Esse é um dos aplicativos que a gente gosta muito, porque ele tem várias funcionalidades interessantes, como gestão de lista de tarefas. Tem vários outros. Depois, priorização. Sobre priorização, é a gente se treinar, e eu falo treinar porque realmente é um desafio para todo mundo, mas se você treina isso, você vai ficando cada vez melhor. Primeiro finalizar, obrigado Murilo, colocou aí no comentário o Todoist, ótimo. Primeiro você vai finalizar o que é mais importante antes de se estender em tarefas de pouco valor. Tarefas de pouco valor pode ser coisas que são simplesmente desejáveis, que se você fizer é legal, mas se você não fizer, não faz diferença nenhuma. O problema é que muitas vezes a gente fica fazendo esse tipo de tarefa antes de fazer o que é mais importante. E aí tem várias formas, tem várias frases que sintetizam isso. Uma delas é primeiro a obrigação, depois a diversão. Uma outra que eu acho legal é faça com eficiência e agilidade o que precisa ser feito para que depois sobre tempo para você se divertir e aproveitar bem o seu tempo livre. Né? Para isso, a priorização. Trabalhar com blocos de tempo. Blocos de tempo é você estipular horários que você vai ter foco total. E nesses horários você vai deixar o celular fora do alcance, se possível, e se não for possível, você fala, mas eu trabalho com o celular. Tá, então você vai precisar ter uma disciplina redobrada para não cair em aplicativos que só distraem. Né? Uma sugestão aqui é você colocar um timer, bloco de tempo, por 20 minutos, mesmo que você esteja usando o celular, foco total, 20 minutos, 25 minutos, o que for compatível com a tarefa que você estiver fazendo, e aí você se disciplina. Eu só vou parar para olhar WhatsApp, eu só vou parar para olhar e-mail, para ler notícia, ou para entrar no Instagram, ou no TikTok, ou o que seja, depois desses 20 minutos. E aqui uma sugestão é, tira aquelas notificações que ficam entrando na tela do celular o tempo todo, ou na tela do computador, para que você se permita entrar com profundidade na tarefa que você está executando. E a gente trata esses blocos de tempo com a mesma seriedade, o mesmo comprometimento que a gente trata reuniões. Se você está no meio de uma reunião importante, você não vai atender o telefone, você não vai entrar no Instagram, no meio lá na frente de todo mundo, você não vai fazer isso. Então, durante um bloco de tempo, seriedade e foco total. E o último é revisão, que é ao longo do dia você vai olhando para a sua lista de tarefas e vai marcando as que estão sendo concluídas, né? Vai ticando. Parece que é meu apelido, mas não. E ao final do dia, você já prepara a lista do dia seguinte. O que eu gosto de fazer é, quando dá ali 6, 7 da noite, que eu estou terminando o meu período de trabalho, eu vejo se ficou alguma pendência, reagendo ou para o dia seguinte ou para o dia que fizer sentido, e já olho para a lista do dia seguinte. Eu já estou sabendo mais ou menos como vai ser o meu dia de amanhã, pelo menos em termos de compromissos. Eu já sei e muitas vezes eu já posso preparar alguma coisa de antemão, eu já posso mandar uma mensagem do tipo call confirmado para as 3 da tarde, a pessoa que recebe isso, você passa que você é muito organizada para ela. Ela recebe isso, caramba, não, verdade, bem lembrado. Talvez a pessoa estivesse esquecendo, você manda um lembrete na véspera, a chance de ter desencontros é muito menor. E um outro tipo de revisão é uma revisão que você pode fazer no final da semana. Então, sexta-feira, último horáriozinho ali de trabalho, sexta, 5 da tarde, 6 da tarde, dependendo da sua rotina, você vai olhar o que foi executado durante a semana, vai aprender vai reconhecer o que deu certo e até fazer exercícios de gratidão pelo que deu certo, e vai reconhecer o que pode melhorar e já vai estabelecer formas de melhorar isso na semana seguinte. Tá? De novo, são tarefas e são hábitos que no começo podem parecer muito chatos, mas como hábitos, eventualmente ficam automáticos. E eventualmente aquele esforço enorme que você tem que fazer passa a ser super tranquilo.
É só você pensar em qualquer hábito que você adquiriu, que você não tinha e que agora você tem, e você comparar o esforço que era antes e o esforço que é agora. Se quando você não, por exemplo, você não tinha hábito de arrumar a sua cama, era um martírio arrumar a cama e demorava 5, 10 minutos, para mim era assim. Faz alguns anos que eu arrumo a cama todos os dias. Agora eu arrumo a cama em 3 minutos. E não é mais aquela coisa, tem que arrumar a cama. Não, pega e arrume, já era. Acabou. Tá? Então, não se intimidem por, mas é muita coisa que eu tenho que fazer, 15 minutos todo dia, gerar clareza, e revisão diária todo dia, e revisão semanal toda semana. Vem na minha, insiste um pouquinho, vai ficar automático, isso vai te ajudar, com certeza. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou colocando as referências, muito do que está escrito aqui nesse slide é da metodologia Getting Things Done. Em português, o livro é A Arte de Fazer Acontecer. Em inglês, o título do livro é Getting Things Done. E essa metodologia é abreviada por GTD, Getting Things Done. Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, manda aqui pra gente. Se de repente passar despercebido por mim, porque eu estou com 2 telas e eu estou procurando olhar aqui para a câmera para ficar melhor para vocês, o Murilo a qualquer momento pode me dar um toque. Beleza? Com essas ferramentas em mãos, eu quero lançar um desafio para você. E se você se tornar exemplo de pessoa que usou bem o tempo durante a quarentena? Olha só, como eu falei lá no começo, essa coisa de se sentir um herói que, apesar de todos os desafios, apesar de todas as dificuldades, conseguiu conquistas relevantes, isso ativa um outro jeito que a gente se sente. Aqui tem mais um. Além de herói, a gente pode procurar ser exemplo. Como que a gente pode ser exemplo durante a quarentena? Isso também é uma forma da gente se vitimizar menos, da gente lamentar menos e a gente se nutrir de uma outra atitude, de falar, quer saber? Eu vou ser exemplo para minha família, eu vou ser exemplo para os meus amigos, eu vou fazer isso acontecer. E aí vocês podem estabelecer, então, objetivos para 30, 45 e 60 dias. O que pode mudar radicalmente no seu trabalho em 30 dias? Exemplo, você pode finalmente parar para fazer todo tipo de ajuste, correção ou repaginar o seu site. Você pode começar a usar uma nova ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de e-mail marketing que você nunca usou, porque nunca teve tempo para parar para fazer isso. Observem que muitos negócios, os negócios que conseguirem sobreviver, se adaptar bem, vão conseguir melhorar muito a sua performance, melhorar muito a sua eficiência, porque agora, com menos movimento de clientela, menos contato dos clientes e menos operação, a gente vai ter tempo para aprimorar os processos, vai ter tempo para aprimorar todas as ferramentas que antes a gente falava, cara, nossa, eu realmente não tenho tempo para isso porque eu faço reunião um dia inteiro. Bom, para muitos de nós, isso mudou agora. Qual que é o seu desafio, então? Qual que é o seu objetivo? Escreve aí. Quem quiser compartilhar aqui nos comentários, vai ser legal também. O que você acha que você consegue entregar de relevante que daqui 30 dias, maio tem 31 dias, então dia 6 de junho. O que você vai olhar e falar, no dia 6 de junho, você fala, olha isso, cara, naquela live eu me comprometi a fazer isso aqui acontecer e olha aí, ó, tá pronto. Exemplo, seu site está pronto. Exemplo, você não é muito de alimentar as redes sociais, as mídias sociais, LinkedIn, Instagram, que seja, e aí você criou todo um plano de ação e você começa a publicar no dia 6 de junho e você já tem toda a sua organização de posts, você já tem uma pessoa que está te ajudando a fazer isso, e aí daqui 30 dias é um aspecto da sua vida que está completamente diferente e que está muito melhor do que está hoje. Isso é factível também. Se você tivesse sentido disposto a estabelecer isso e usar essas dicas que a gente está colocando aqui, você consegue fazer isso acontecer.
Compartilhem aqui pra gente. Já estamos chegando no final. Passou rápido. A nossa intenção era realmente ficar em menos de 1 hora. Então aqui eu já coloco para vocês as indicações de leitura. O primeiro que eu falei, High Performance Habits, em português, O Poder da Alta Performance. Por que esse livro é fantástico? Porque ele tem descobertas do maior instituto do mundo de estudos sobre produtividade. Esse livro publica resultados de questionários que mais de 1.600.000 pessoas preencheram em todos os países do mundo. Porque esse autor foi um dos pioneiros em mail marketing e também cursos online há mais de 10 anos. Então ele tem muitos dados de gente de todo tipo. E aí uma coisa muito legal que ele faz é milhares ou milhões de pessoas preenchem esse questionário de alta performance, e as pessoas que têm uma pontuação altíssima, ele entra em contato. Então, ele entra em contato com essas pessoas de altíssima pontuação, e aí ele começa a investigar mais a fundo o que faz essas pessoas serem desse jeito, e aí ele sintetiza as respostas, o que ele achou em comum entre essas pessoas nesse livro. Livraço, muito bem escrito, muito bem embasado, tem mais de 10 páginas de referências a artigos científicos no final. Recomendo muito. O segundo, A Única Coisa, é um livro também que originalmente foi escrito em inglês. Em inglês o título é literal, é The One Thing. O subtítulo dele aqui, ó, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Vamos estabelecer esse foco. Quando eu dou esse desafio para vocês de 30, 45 e 60 dias, no que você vai focar? E esse livro ajuda pra caramba a alimentar essa nossa capacidade de ter foco. Rapidinho, o subtítulo do High Performance Habits: Como pessoas extraordinárias se tornam extraordinárias. É isso que ele quer dizer. E por fim, o terceiro livro, falando sobre disposição. Eu ultimamente, mais do fim do ano passado para cá, eu passei a estudar mais qual é o impacto que os alimentos têm na nossa função cognitiva, na nossa disposição para pensar, para solucionar problemas, para ser criativo. E a resposta é toda a influência. Influencia pra caramba. E eu mudei muito do ano passado para cá, estou muito feliz de poder falar isso de verdade. Quando eu mudei minha alimentação, e ó que eu já, comparado a maioria das pessoas que eu conheço, eu já comia de uma maneira muito mais saudável, mas tinha aspectos da minha alimentação que eu achava que eram saudáveis, que para mim particularmente não eram, e esse livro é um excelente ponto de partida, também com centenas de estudos científicos. Tem muita novidade da nutrição aqui, pessoas que se formaram há mais de 10 anos provavelmente não viram muito do conteúdo que está nesse livro aqui, que se formaram em nutrição. E quem quiser, além do livro, uma recomendação de nutricionista, que agora pode atender online, durante a quarentena os profissionais da saúde podem atender online, é só entrar em contato comigo, com o Murilo, que eu indico uma baita nutricionista que vai ajudar vocês a ressignificarem a alimentação. Para de pensar em caloria, para de pensar em peso. Você vai pensar em alimentos que melhoram e melhoram muito a sua capacidade cognitiva. Sua maior fonte ou ladra de energia é a alimentação. Boa! Finalizando, há pessoas lamentando e torcendo para que as coisas voltem. Dificilmente será uma volta, é mais como uma curva. E a gente não olha para trás ao longo de uma curva. Ainda mais, além disso, a melhor forma de fazer uma curva é acelerando. Eu já falei várias vezes, eu não estou sendo alienado de desconsiderar toda a dor, todo o sofrimento ao nosso redor. Enfatizo a necessidade de todo mundo se cuidar, procurar fazer o melhor para se manter isolado e o mínimo para as ruas, só para fazer exatamente o necessário, higienizando as mãos, usando máscara, luva e tudo mais. Agora, você já se adaptou bem nesse momento, já está se cuidando e está com disposição, acelera. Falando de disposição, eu tenho um questionário
que fala sobre 15 variáveis da disposição. E o link para fazer esse questionário está aqui, ó. É o bit.ly, barra 15 pilares da disposição. Vocês respondendo esse questionário, eu tenho acesso e eu tenho o seu contato também, e a gente pode conversar. Se você quiser mais ajuda, mais esclarecimento de qualquer coisa, eu me coloco aqui totalmente à disposição. Meu contato, meu WhatsApp, tá aí. Meu e-mail, carlostavares.talks@gmail.com. Murilão, pode voltar, vamos fechando, e todos que participaram podem comentar aqui. Na verdade, eu quero já deixar essa pergunta. O que dessa fala, dessa quase uma hora que a gente passou junto, qual que foi o ponto alto dessa live para cada pessoa que participou? Escreve aqui. O que foi ou novo para você, ou você já tinha ouvido, mas que agora você ouviu de uma forma que vai ser muito mais fácil de implementar. Diz aí, pessoal. Eu vou pedir para todo mundo que participou comentar qual foi o ponto alto dessa live para você. Valeu, Gilberto. E agora eu já estou dividindo meus olhares aqui entre a câmera e o celular para poder ver os comentários de vocês. Murilão, com você. Eu tô te ouvindo, mas eu não estou ouvindo o seu áudio. A Silvia falou palavra-chave, objetividade. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Pessoal, puder comentar sobre ponto alto. Gisele, para mim o mais desafiador vai ser fazer a lista de metas semanais. Tudo bem? Legal. O meu áudio voltou, cara. Beleza. Beleza, Murilão, quiser fazer um fechamento? Cara, sumiu não. Legal, Silvia. Boa. Sem eco. Show. Cara, meu, sensacional. Gostei muito. É uma coisa assim que a gente já estudou lá com você. Mas, cara, sempre, no meu caso, sempre bom relembrar, sempre bom refazer, né? Sempre bom aplicar, porque, cara, algumas coisas a gente acabou não aplicando. Mas, cara, se eu pudesse te dar um abraço, né? Mas, assim, uma que a gente está à distância, outra que tem aí a questão da saúde. Mas, cara, foi sensacional, Ticão. Gostei bastante, espero que o pessoal tenha gostado também. Assim, como uma pessoa que realmente esteve com você lá atrás na aula da Conquer, cara, a gente fez os exercícios juntos em aula. Isso depois eu levei com certeza para o meu dia a dia. Se a gente conseguir aplicar, cara, o mínimo, cara, a gente consegue alcançar aí bons resultados. Para mim foi top. Queria que o pessoal comentasse mais aí. Legal. Pô, Show. Gilberto, meu brother. A Gi, minha cunha. A Paty, ali a Paty. Patrícia Gumieri, minha esposa, linda. Show. Não, cara. E os pontos que você comentou, que a gente falou, eu sei que é clichê, né, cara? Tá tendo muito essa questão, agora é o novo normal. É muito clichê a gente falar isso. Mas realmente, cara, é uma adaptação que a gente tem que fazer gigantesca. E, enfim, tô acompanhando notícias, cara, vejo empresas já falando que o home office não era aplicado, vai começar a ser. Empresas que estão até pensando, cara, em não ser 100% remoto, mas, cara, reduzir custo de infraestrutura e, sei lá, 90%. Cara, é isso. Eu acho que a gente tem tudo para melhorar, né? Eu acho que as coisas vêm para a gente melhorar também. A gente tem que levar por esse lado. E você, cara? Tem para fechar aí? Galera, bom, de novo, Murilo, obrigado Hanteg pela ajuda. O que eu digo para vocês, vocês podem rever o que vocês anotaram diariamente, fazer os exercícios para gerar clareza, deem uma olhada
no questionário de disposição, vocês vão perceber vários desses pilares são conhecidos, mas tem coisas ali que a gente não dá importância devida. Percebam a importância de desenvolver cada vez mais a disposição. Quanto mais disposto, mais ação. Quanto mais ação, mais resultado. Quanto mais resultado, mais motivação. Quanto mais motivação, mais ação. Então a gente gera esse ciclo virtuoso que as coisas vão melhorando cada vez mais. É um baita desafio. É hora de ser herói. É hora de ser exemplo. Levar esse período da melhor forma. Ninguém sabe o que vai acontecer. Todo mundo está passando por isso da mesma forma, mas se a gente se enxergar como alguém que pode ser exemplo, eu acho que a nossa mentalidade é muito mais propícia para a gente sentir a dor, mas conseguir gerar um sentimento que é positivo para ajudar a nós mesmos, aos nossos queridos e quanto mais pessoas a gente puder. É isso. Agradeço. Abraço a todos, obrigado pela participação. Fica aí meu contato, através do Murilo, através da Hanteg. E, mais uma vez, obrigado. Que todos fiquem bem. Show, Ticão. Obrigado também, cara. Agradecer aí você, Valeu. a sua disponibilidade. Cara, foi muito show. Enfim, a gente vai ter gravação, então isso foi gravado. Logo mais a gente disponibiliza aí no canal também da Hanteg. Quem quiser rever, enfim, todas as lições aí, todos os pontos que o Ticão comentou, fica à disposição lá para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado pela disponibilidade de todo mundo, pela atenção aí, e tamo junto. O que também precisarem aí da gente, Hanteg, www.hanteg.com.br. Qualquer dúvida também, o meu e-mail é murilo@hanteg.com.br. Ticão, vamos fechar mais uma vez, brigadão, e tamo junto, Valeu. cara. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.